É o WhatsApp do Facebook agora, né? Você manda esse número que eles vão projetar na tela. Diria o apresentador, tá na tela. Vamos adorar o Senhor, vamos colocar em pé. Vamos dizer para Ele: te agradeço, Deus, por ter me tirado do lamaçal do pecado e ter nos trazido para a doce luz de Jesus. E assim que nós possamos prosseguir cada vez mais, cantando ao Senhor e adorando a Ele, e rendendo a Ele toda a nossa adoração. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Podem sentar, irmãos. Daqui a pouco o pastor Valmir vai chegar, ele vai somar aqui com a gente. E nós decidimos, porque a gente está com alguns problemas de locação, vou colocar assim. Nós recebemos mais pessoas do que poderíamos ter aqui
número de salas. Então a gente teve que utilizar algumas salas que a gente ia utilizar agora para alojamento. É um problema ótimo, viu? Estou feliz demais. Você que está aqui na igreja, está lá no memorial, meus irmãos, ou na casa de algum irmão, ou em um hotel, meus irmãos estão felizes demais de receber você. Tá? Demais. O pessoal de Campeche que veio passar o dia, a Sailândia que veio passar o dia, o pessoal das outras cidades, felizes demais, tá bom? Por isso a proposta dos círculos de conversa, nós não vamos poder fazer pelo contingente. O número de gente é maior, porque se a gente fosse fazer um círculo agora, a gente ia ter que tomar um bom tempo e um ia atrapalhar o outro. Então a gente vai pegar aí até meio-dia com o painel direto, tá bom? E com a presença do pastor Valmir, que chega daqui a pouco, tá? Ele está chegando, pode acreditar. Ele já está na cidade, está no hotel, ele está fazendo um curso, por isso não pôde chegar agora, está terminando agora, 11 horas a aula, ele chega. 15 para as 2, mais conhecido como 13h45. Nossa missionária Adriana vai estar lá na nossa sala, onde está funcionando o trabalho de evangelização discipuladora de crianças, o seminário, para falar com os promotores de missões. Tá bom? Uma palavra maravilhosa de incentivar você para crescer na visão de investir na obra missionária. Tá? Um pastor me perguntou quanto era a oferta aqui da igreja. E a gente está com a maior oferta da história da igreja, querendo levantar, e vamos levantar em nome de Jesus. Vai lá receber uma palavra de incentivo, orientação, como proceder com a campanha. Vai ser uma grande bênção, tá? Para todo mundo que está aqui. Pastor, eu sou de São Luís, sou de Belém, deve participar. Deve, tá bom? Já pode mandar a sua pergunta, está lá o número, diria o apresentador, está na tela. E você, enquanto eles dão a palavra introdutória, você vai perguntar sobre princípios. Qual a importância dos princípios para o movimento de igreja multiplicadora? Tá bom? Se quiser perguntar por um princípio específico, eles estão prontos para responder. Tá ok? E as perguntas que não se encaixarem, eu vou selecionando para você fazer de tarde. Quando for relacionamento discipulador, o pastor Flávio vai responder. Implementação, o pastor Cabral vai responder. Crianças, você já sabe onde é. E se for pequeno grupo e multiplicação de pequenos grupos, o pastor Valmir vai responder. Tá ok? Então está lá o número, já pode mandar a pergunta e eles vão falar sobre princípios. Pastor Flávio, por favor, começando pelo senhor, qual a importância dos princípios para o movimento de igreja multiplicadora? Na verdade, irmãos, igreja multiplicadora são princípios, né? Não entenda nada além disso. A existência desses 5 princípios bíblicos, os irmãos lembram quais são? Qual é o primeiro? Agora com um pouquinho mais de força, vai, tomou o todinho, Nescau, você já comeu o lanche, né? Qual é o primeiro princípio? O segundo? Isso, evangelização discipuladora. Vamos falar juntos? O terceiro? Está meio fraco esse negócio, né? O quarto? E o quinto? Agora que você sabe quais são os 5, vamos falar junto. Qual é o primeiro? Esses 5 princípios nada mais são do que toda a estrutura da visão de igreja multiplicadora. Se você perguntar o que é igreja multiplicadora, você pode responder sem nenhuma dificuldade. São esses 5 princípios. Volto a dizer, igreja multiplicadora não é um modelo. Tá? Não é um modelo. Igreja multiplicadora não são os pequenos grupos. Igreja multiplicadora não é o material que você precisa ter para fazer na sua igreja. Nada disso. Igreja multiplicadora são 5 princípios bíblicos que nos remetem ao cumprimento da grande comissão. E a grande comissão é muito explícita em nos dizer que a essência dela é a multiplicação de discípulos. Nós estamos aqui para multiplicar discípulos. Então, queridos irmãos, os princípios são importantes porque eles são a estrutura da igreja. Então, se você entender que você quer viver igreja multiplicadora, começando por você e chegando na sua igreja, você está dizendo o seguinte: eu estou vivendo 5 princípios bíblicos com o intuito da multiplicação de discípulos, de cumprir a grande comissão e glorificar o nome do Senhor. Por isso os princípios são importantes, porque na verdade os princípios são a igreja multiplicadora. Nosso desafio é aplicar esses princípios de forma equilibrada. Tem algumas igrejas que talvez são muito boas, por exemplo, em treinamento de líderes, mas
são muito fracos em compaixão e graça. Ou igrejas que são muito boas em compaixão e graça, mas são fracas na oração. Então, o desafio de você viver esses 5 equilíbrios de forma equilibrada. Que vocês tenham uma igreja que é mobilizada para orar, não apenas quando estão juntos, né, mas que é uma cultura de oração, tratar, né, a espiritualidade da igreja a partir da oração. Entender, e aqui a igreja multiplicadora faz uma coisa importante, ela resgata o evangelismo e o discipulado como algo contínuo, inseparável. Quando a gente fala de evangelização discipuladora, quer dizer que quando nós evangelizamos alguém, isso já está implícito, que nós vamos discipular aquela pessoa, acompanhar ela. Então não é que uns evangelizam e outros discipulam, não. Quem evangeliza também discipula, acompanha. Nós entendemos que a salvação, ela começa com uma decisão e ela prossegue através do discipulado. Então não são coisas separadas. Também nós cremos que é importante cada igreja plantar novas igrejas. Né? Isso está também no nosso DNA da igreja multiplicadora, multiplicar igrejas. Formar líderes, até porque nós vamos ter muita demanda de liderança. Igreja multiplicadora dá muito trabalho porque requer muito recurso humano, requer muito líder de PGM, supervisor, líder para várias áreas da igreja. Então precisa muita formação de líderes. E, por fim, né, nós também cremos que a igreja precisa viver compaixão e graça de um modo intenso. Né? Hoje em dia, o social, né, ele é também uma oportunidade de testemunho. Tem muita gente querendo ajudar e nós precisamos potencializar isso, né? Eu costumo dizer que tem mais gente pronta a dar do que gente preparada para pedir, né? Então, que a gente possa usar compaixão e graça como uma mobilização para ações sociais, ações, né, que possam influenciar o nosso ambiente onde vivemos. Quero louvar a Deus pelos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, um grupo significativo. Você pode também enviar a sua pergunta, o número está na tela, né? Obrigado, ali o pessoal está tudo alinhado. E quero também agradecer, irmãos, porque a última caravana que chegou foi da cidade santa de Bragança, no Pará, o estado mais lindo da federação. Está ali o pessoal de Bragança, fica em pé aí. Tá? Não tem salva de palmas para os outros, mas tem para eles, vamos lá. Não tem salva de palmas agora, porque você está no painel, mas daqui a pouco tem para todo mundo que a gente vai apresentar as caravanas. Meus irmãos, os princípios, eles são a base da igreja multiplicadora. Você vai ouvir todo mundo que trabalha com a igreja multiplicadora dizendo a mesma coisa. A questão é que alguns deles nós estamos vivenciando de uma maneira que não está sendo a maneira mais abrangente possível. Quer dizer, nós podemos vivenciá-los de uma forma mais intensa, que os resultados provenientes da vivência dos princípios se darão com mais intensidade, com mais propriedade e com maior número. A oração, irmãos, toda igreja batista ora. Mas em alguns momentos, nós oramos só para nós mesmos. É o pedido de oração do irmão por ele mesmo. Eu quero um carro, uma casa, passar num concurso. E em alguns momentos, nossos momentos de oração são só entre as nossas coisas. A própria oração não passa das 4 paredes para orar pelo vizinho não crente, o sogro não convertido, né, o colega de trabalho que precisa aceitar Jesus. E é esse ajuste que a igreja multiplicadora se propõe fazer. Nós falamos de princípios que a sua igreja já faz. Sua igreja já faz evangelismo e já faz discipulado. Só que nós estamos resgatando o evangelismo e o discipulado que Jesus fez, o mais bíblico possível. E estamos enfatizando que muito mais do que qualquer outra estratégia de evangelismo, que ninguém aqui é contrário, nenhuma estratégia, a vida na vida, que foi o que Jesus passou com os 12, né? 3 anos, 7 dias por semana, 24 horas, passou com os 12, é o resgate de evangelizarmos e discipularmos através dos relacionamentos, aquilo que Jesus fez e a igreja primitiva fazia. Às vezes nós estamos tão preocupados com os nossos programas e as programações da igreja,
que nós esquecemos de fazer o que Jesus mandou. E em nenhum canto a igreja multiplicadora, pelo menos eu viajei já ao Brasil todo, vi alguém condenando qualquer tipo de programa. Nós só queremos que as programações da igreja se voltem para os princípios. Não os princípios se voltem para a igreja multiplicadora. Até porque princípio, o nome já diz, é o começo de tudo. É a base de tudo. Às vezes nós queremos, irmãos, fazer, como a pergunta outra foi feita, os meninos responderam muito bem, que a igreja multiplicadora se torne mais um programa. Os pequenos grupos se tornem mais um programa. Não. Os princípios, eles devem se tornar a vida da igreja. Se a gente fosse fazer uma enquete, você já fez enquete silenciosa, eu vou fazer uma enquete silenciosa. Você não precisa responder. Mas das igrejas aqui presentes, e aí, pastores, você pode responder mentalmente aí. Melhor responder para Deus do que para mim. Nos últimos 5 anos, quantas igrejas a sua igreja plantou? Mas a gente olha no Novo Testamento, as igrejas do Novo Testamento plantando igrejas. Nós olhamos isso. O quarto princípio, o texto clássico de Efésios 4, 11 e 12, e ele deu como apóstolos mesmo bíblicos, né? Pastores, mestres, profetas, para edificação do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo estava se referenciando à saúde da igreja e o treinamento de líderes. E nós temos, irmãos, uma ferramenta maravilhosa. E eu acho engraçado que algumas pessoas questionam: a igreja multiplicadora veio, vai acabar com tudo que tem na igreja. Eu não vejo isso. Não existe isso. Existe na sua igreja, Cabral? A gente quer aplicar os princípios ao que tem na igreja. E nós temos uma ferramenta maravilhosa chamada Escola Bíblica Dominical. Ou Escola Bíblica. Que forma líderes. Mas formam líderes não só para absorver o conhecimento bíblico e ficar aqui, ó. Eu sei que a Bíblia tem 66 livros. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. Se isso não for aplicado na vida para ganhar pessoas, não adianta nada. Só para o nosso conhecimento, para o nosso bel prazer. Entrando aqui, eu falei com o senhor que é doutor. Ele é doutor, ele fez doutorado e se formou, ele é doutor. Eu tenho vários amigos doutores, mas ele é o que eu mais amo. Sabe o que ele falou para mim? Não me chame assim. Eu sou servo. Não adianta ter conhecimento, irmãos, para dizer que sabe mais do que os outros. O treinamento e a formação de líderes é para servir, para a edificação do corpo de Cristo. Nós formulamos um conceito de compaixão e graça muito estranho, muito estranho. E eu falo isso de cadeira, irmãos, porque eu sou pastor há mais de 20 anos, batista há 35 anos. E eu, excetuando os irmãos presbiterianos, que tem alguns aqui, o restante tudo é batista, então estamos falando das nossas coisas. Nós intentamos ajudar as pessoas que a gente sabe que precisa de ajuda. E a gente fica julgando quem precisa e quem não precisa de ajuda. E Jesus falou só uma coisa. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele não perguntou: será que tem barão aí, se tem milionário aí nesse grupo? Não, ele disse: dai-lhe voz de comer. Não questionou, não. As pessoas chegam para pedir ajuda e a gente fica questionando: vai fazer o quê? Vai trocar por cachaça? Vai trocar por droga? A nossa missão é dar. Apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, citando o próprio Senhor Jesus. Melhor coisa é dar do que? Então, esses princípios, irmãos, eles já são vividos. O que nós precisamos, e essa a nossa maior preocupação, é alinhá-los. E nessa caminhada de alinhamento, algumas pessoas não querem mudar. Não querem. E aí é que entra, eu estou fazendo um resgate de algumas perguntas de ontem, para a gente começar a fomentar, porque hoje o que foi com vocês? Tem pouquinha pergunta aqui. O que foi? Vamos lá. Está faltando pergunta. Até agora chegaram 2, 3, 4. Ontem tinha 35, uma hora dessa. Estou fazendo o resgate das coisas de ontem e de hoje, para dizer, irmãos, que essa caminhada com os princípios vão incomodar. E quando incomodam, a gente não quer sair do nosso comodismo, do nosso conforto. Porque a gente fala de evangelização e discipulado,
E aí eu pergunto, qual foi a última vez que você levou alguém para o batismo? Você ganhou, discipulou e levou para o batismo. Aí, para fazer isso, você tem que mudar a sua agenda. Alguns daqui têm que mudar o testemunho. Alguns têm que gastar tempo com um novo convertido. E é esse alinhamento que muitas igrejas não querem fazer. E aí a gente responde perguntas de ontem falando sobre resistência. Não é resistência. Não é. Porque a gente resiste àquilo que a gente não conhece. A gente já conhece, só não está sabendo viver direito. E a proposta nossa, da Igreja Multiplicadora, da Junta de Missões Nacionais, da Convenção Batista Brasileira, é que a gente alinhe nas nossas igrejas isso. E viva tranquilamente. Princípios. Ok? Amém? Só vou falar isso. Eu vou continuar aqui moderando o painel, tá? Não, desculpa. Plantação de igreja. Ótima pergunta aqui, pessoal de plantação de igreja. Porque na hora de plantar uma nova igreja, nos deparamos muitas vezes e até paramos na questão financeira. Fala aí, Flávio. Os irmãos têm ideia quantos anos leva para plantar uma igreja, em média, no Brasil? Começar uma congregação do zero até ela ser organizada em igreja? Me ajudem aí. Quantos anos? 5, 4, quem dá mais? 10 anos. No Brasil, se planta uma igreja, em média, em 10 anos. Começar ela do zero até organizar ela. Sabe com quantos membros essa igreja é organizada aproximadamente? Quantos? 20. 35 a 40 membros. Agora vamos imaginar uma igreja que vai ter que ou alugar um local, ou comprar um terreno, construir um templo e passar 10 anos investindo no sustento de um casal missionário, na compra de um local, num aluguel, para daqui a 10 anos você ter 35 a 40 pessoas naquele lugar. É por isso que a maioria das igrejas se preocupa com a questão financeira. Perguntando para os irmãos acham que isso é viável nos tempos da economia que nós estamos vivendo hoje? Sim ou não? Não. Quem em sua sã consciência, meu irmão, vai passar 10 anos investindo salário de missionário, aluguel, compra, para que daqui a 10 anos você tenha 35 pessoas, sendo que no meu bairro, com 2 pequenos grupos, ou no máximo 3, eu tenho as mesmas 35 pessoas. Então o que nós temos que entender é que a plantação de igreja, ela evoluiu. A plantação de igreja no sistema, como nós fizemos durante anos, ela não é mais válida hoje. Por exemplo, em Curitiba, dentro da minha realidade, se você quiser construir ou comprar um terreno, pegando o centro da cidade, num raio aí de 10 a 12 quilômetros, você vai pagar 600, 700, 800, 1 milhão de reais num terreno. Quantas igrejas têm condição de comprar um terreno com 1 milhão de reais? Fora os planos diretores das cidades que proíbem construir agora templo em alguns lugares. Que você tem que ter um terreno gigantão para construir 50% do terreno. Agora, no centro da cidade, a 2 quilômetros, a 3 quilômetros, no bairro mais nobre da cidade, eu posso ter infinitos pequenos grupos, que com o passar do tempo, eles podem se tornar uma congregação onde quer que seja. Então, o que nós precisamos entender, irmãos, é que a plantação de igreja, ela evoluiu, atendendo a demanda e o crescimento e as condições financeiras que começam a se tornar complicadas. Nós começamos as igrejas através dos pequenos grupos. E depois de uma determinada tempo de desenvolvimento desses pequenos grupos, 3, 4, 5, 6, 10 pequenos grupos podem se reunir num determinado local e ali começar uma nova igreja. Então hoje nós não estamos mais limitados a alugarmos um local no lugar correto, na avenida certa, num lugar estratégico. Porque nós temos dezenas de lugares onde nós podemos ter pequenos grupos. Quando você olhar para um prédio, aí de 10, 15, 20 andares, eu não sei se tem prédios muito grandes aqui na cidade, mas em Curitiba você tem um mar de prédios lá. E você pode olhar e imaginar que cada um daqueles apartamentos, ou daqueles prédios, são lugares onde um pequeno grupo pode nascer, pode florescer e pode impactar uma região inteira. Então, queridos, a plantação de igreja, ela deixa aquele nosso sistema que funcionou durante um período, e hoje ele começa a se tornar financeiramente inviável, e ele migra para um processo novo.
onde pequenos grupos, numa determinada localidade, depois de um tempo de consolidação, e veja que interessante, quando você começa uma igreja do zero, no nosso sistema antigo, né? Quando a gente começa o processo, você vai ter que ter um casal de missionários, você vai ter que ter gente treinada, capacitada para lá fazer. Quando você tem um pequeno grupo, a liderança você já tem. Você vai multiplicar essa liderança, você vai formar mais liderança. O recurso financeiro vai vir da onde? Desse povo que já existe. Quando eu juntar 5 pequenos grupos para que ele se torne uma congregação, futuramente uma igreja, eu já tenho liderança, eu já tenho recurso financeiro e, mais importante, irmãos, eu já tenho gente. Porque durante anos a gente fez o seguinte: olha, missionários, vão para lá e façam a obra. Não tinha lugar, não tinha gente, não tinha dinheiro, não tinha nada. Tinha um casal de missionários, tinha família missionária. Então hoje nós estamos usando melhor os recursos que nós temos, aprimorando os nossos processos, com a possibilidade de, num curto espaço de tempo, eu já ter uma igreja organizada com gente. O mais importante num processo, numa formação de uma igreja são as pessoas. Então os pequenos grupos fornecem as pessoas, fornecem a liderança, e dali mesmo nós vamos ter o recurso financeiro para que esses processos possam se desenvolver e crescer. Ainda pegando aqui um gancho nessa questão, lá na nossa igreja, nós temos, eu tenho lá um membro, tá, da igreja, que é um pastor, que foi pastor algum tempo atrás, em outra igreja, acabou depois deixando o ministério, e hoje ele é membro lá da nossa igreja. Que foi? Pode falar. E aí, não tinha um cara lá com a mão assim, fazendo assim também. Então ele não era para contar a história. Não está ouvindo? Está baixo? Ok. Então, esse irmão lá que foi pastor, enfim, ele tem o paradigma antigo ainda de plantar a igreja. Então, volta e meia, ele tem uma ideia. Pastor Cabral, encontrei uma sala. Olha só, é só comprar cadeira, né, botar um missionário ali, que ali é uma região boa, vai ter uma igreja rapidinho. Disse, cara, não é assim, meu. Nós não plantamos mais igreja dessa forma. Primeiro arrumando uma sala, pondo cadeira, pondo som. Não, primeiro tem que ter gente. Então, por exemplo, nossa igreja lá, a nossa igreja já plantou várias igrejas. Em 20 anos, nós já plantamos umas 8 igrejas na cidade. Mas plantamos de diferentes formas. Tem algumas que nós plantamos até hoje não decolou. São lá pequenas igrejas, né, que até se emanciparam, mas o negócio, né, começou pequeno, ficou pequeno e não decolou. E tem algumas que estão indo bem, que nós, né, começamos de uma outra forma e estão já hoje autônomas, se virando, andando bem. Esse ano nós começamos uma nova igreja, mas a partir de uma rede de supervisão. Um dos nossos supervisores tem lá 5 PGMs que ele supervisiona, e ele começou então, a partir desses 5 PGMs, a fazer cultos eventuais. Nós temos lá, a nossa antiga sede estava lá parada, então começou a fazer um culto lá por mês, depois 2 cultos por mês, né, 2 cultos por mês, e agora nós estamos trabalhando para ter, né, um culto todo domingo, mas ainda estamos na fase de um culto de 2 cultos por mês ainda, a cada 15 dias, mas a partir daquela rede de PGMs. Então aqueles 5 PGMs, né, estão fornecendo pessoas, fornecendo recursos humanos para que aquele trabalho aconteça, e isso não está custando nada. Porque quem está fazendo o trabalho é a nossa própria equipe pastoral, nossos próprios líderes de PGM, o próprio supervisor. Então, nós mesmos estamos plantando hoje uma nova igreja sem ter, né, investimentos financeiros altos. Mas nós temos recursos humanos à disposição. E isso é o mais importante. Algumas perguntas aqui eu estou juntando para que contemple a sua dúvida. Evidentemente que os princípios se interligam, né, e nesse processo de vivenciar os princípios, qual deles seria o mais importante? Tá bom? Flávio, depois Cabral. Não, Cabral pode já começar a responder. Vai lá, pastor. Eu acho que não existe princípio mais importante. Acho que todos são importantes. Por exemplo, o que é mais importante?
dentro do nosso organismo, né? Todos os órgãos são importantes. Então, na verdade, tudo é importante. Algumas coisas, tem épocas que eu vou ter que investir mais. Tem algumas épocas que talvez que eu vou precisar investir mais em treinamento de líderes. Alguma época eu vou ter que investir mais, talvez na oração, até isso virar uma cultura. Tem épocas que eu vou ter que investir mais, talvez em evangelismo discipulado. Então depende muito do momento, do ciclo, da necessidade. Por exemplo, eu fiz um diagnóstico lá na igreja há uns 3 anos atrás, que nós estávamos fracos na oração. Então o que a gente fez? Naquele momento, criar uma cultura de oração era mais importante que outras coisas, era mais urgente. Então a gente fez várias ações para fazer a oração ser uma cultura mais viva na nossa igreja. Então depende muito do teu momento, da tua igreja, da tua realidade, né? Portanto, é que você faça um diagnóstico. Qual dos princípios no momento eu preciso focar mais? Qual dos princípios no momento nós somos mais fracos? Aí você vai focar naquilo e manter aquilo de forma equilibrada. Concordo com o pastor Cabral, não existe princípio mais importante que outro, mas eu sou apaixonado, irmãos, pelo relacionamento discipulador. Relacionamento discipulador, antes de eu entender essa definição, mudou a minha história, mudou a minha vida, e eu passei a viver um estilo de vida discipular. E na minha concepção, no dia a dia, tudo converge para o relacionamento discipulador. Nós temos que ter um equilíbrio nas igrejas dos princípios, tem que ser equilibrado. Mas o coração, pelo menos o meu, aí eu estou dando uma opinião minha, pessoal, individual, o meu coração pulsa pelo relacionamento discipulador, porque a oração, ela leva a eu ganhar pessoas para Jesus. Então a oração, dentro da minha visão de relacionamento discipulador, é uma estratégia fantástica, o cartãozinho alvo de oração para que eu ganhe pessoas para Jesus. A formação de liderança vai capacitar discípulos que entendam o processo de se mover em direção às multidões. A formação de líderes traz esse processo. A plantação de igrejas nada mais é do que abrir a minha casa nos pequenos grupos multiplicadores para que esse processo viva e funcione de uma forma muito plena. E a compaixão e graça nada mais é do que exercer o meu amor pelas pessoas, por aqueles que carecem da graça de Jesus dentro da ótica da relacionamento discipulador. Então, à tarde nós vamos poder falar um pouquinho mais sobre isso. Os 5 princípios são importantes, são fundamentais, todos têm o mesmo peso, mas o meu coração sempre pulsou mais pelo relacionamento discipulador. Cabral, o seu coração pulsa mais forte por qual dos princípios? Ou é bem equilibrado aí? Cara, é bem equilibrado. Eu diria que depende do momento que eu estou vivendo. Tem momentos que o princípio que eu mais estou buscando é oração. Depois tem épocas que é mais o evangelismo. Então, eu acho que depende muito do meu momento que eu estou passando, né? Então, eu não tenho um assim que é o principal. Depende do momento. Ok. Tem vindo muita pergunta sobre RD e PGM. É à tarde, hein? É à tarde. Tá? Tem muitas perguntas, mas é à tarde. Tá bom? Aqui é visão de igreja multiplicadora e princípios. E aí, eu preciso encaminhar bem aqui, encaminhado. Igrejas tradicionais vão ver a visão de igreja multiplicadora como retrocesso, tendo em vista a volta, o retorno aos princípios da igreja primitiva. Como que nós ajustamos isso? Eu creio que não é retrocesso, né? Retrocesso é uma palavra até meio pejorativa, né? Creio que a igreja precisa ajustar a sua visão à visão bíblica, né? Interessante que a igreja, o pastor, o líder, a visão que ele tem do evangelho e da igreja não pode ser dissonante do ensino bíblico. E o ensino bíblico aponta para fazer discípulos, para orar, para amar o próximo, para viver esses princípios. Então, não tem como nós entendermos, né, que viver os princípios de igreja multiplicadora é um retrocesso. Não, na verdade, está em sintonia com o princípio bíblico. E se a gente for pensar nisso, né, o retorno aos princípios, ele é o nosso grande desafio, porque com o tempo nós temos a tendência de nos afastar daquilo que é a essência. Hoje, por exemplo, nos dias de hoje, tem muita gente preocupado com outras coisas, né?
dentro da igreja, e enquanto que deveria estar preocupado em honrar Jesus, em cumprir a mensagem de Jesus, né, e viver aquilo que o Evangelho ensina. Então, eu não vejo como um problema isso. Eu creio que nós temos que nos alinhar com a visão bíblica. A igreja, ela não anda por si própria, ela anda segundo o cabeça, e o cabeça é Jesus. Quem define o que eu sou é Jesus, quem define o que a igreja é Jesus, quem define o que a igreja deve se preocupar é Jesus. Então nós temos que estar sempre olhando para Jesus, ouvindo Jesus e aprendendo com Jesus. Nós vamos dar as boas-vindas ao pastor Valmir, tá? O senhor é muito bem-vindo, em nome de Jesus, alegria de recebê-lo. Ele não vem há 8 anos aqui na PIB. Estamos a 500 quilômetros, mas ele não vem há 8 anos. Mas ele é muito bem-vindo. Tá? E ele vai também dar uma palavra sobre essa pergunta. Amém. Bom dia, irmãos. Alegria estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da nossa experiência ali em Palmas. Quando a gente pensa nessa questão de pensar sobre tradições, sobre estruturas, sobre princípios, eu sempre abro essa questão dizendo assim, que nós não estamos trabalhando com os métodos. Porque os métodos, eles são mutáveis. Os princípios, eles são eternos. Então, os princípios, eles se adaptam às mudanças que começam a acontecer na sociedade, e a igreja, ela não é uma ilha. Ela precisa acompanhar toda essa mudança que acontece na sociedade para que possa ela comunicar bem a mensagem que é o principal de tudo. Se a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, o que não pode ser diluído é a comunicação do Evangelho. Então, métodos e ferramentas, eles são adaptáveis, mas os princípios, eles são imutáveis. E é o princípio da comunicação do Evangelho para o alvo central que Deus quer alcançar, que é o homem, faz com que nós entendamos que não existe essa barreira do, vamos dizer, conservador, tradicional, renovado, moderno, contemporâneo. Existe uma mensagem absoluta, que é o Evangelho, e existe o homem a quem Deus quer alcançar. Então, é esse retorno que nós estamos fazendo. Eu vou dar uma palavrinha também sobre isso. Irmãos, a questão, ela é muito de princípios. Existe um princípio batista que todos nós sabemos de cor, que a Bíblia é a nossa regra de fé e... Ora, se ela é a nossa regra de fé, tudo que tem nela nós acreditamos. E devemos viver. É a nossa regra de fé e prática. O retorno aos princípios do Novo Testamento não é nada mais, nada menos do que um resgate da onde a gente nunca deveria ter se afastado. Então, não tem um retrocesso. Pelo contrário, tem um avanço. O que se levantou nos últimos 5 anos na denominação batista é uma preocupação do distanciamento que a gente estava tendo do Novo Testamento. E isso independe do nome, tá? Independe do nome. É olhar o Novo Testamento, praticar o Novo Testamento. Nós gostamos de falar, e falamos isso nas nossas convenções, nas nossas associações, nas nossas palestras, que nós somos uma igreja neotestamentária. Amém. E por ser uma igreja neotestamentária, nós voltamos às práticas do Novo Testamento. Estamos resgatando isso. Às vezes, estas práticas chocam com alguns costumes nossos. E aí é que entra alguns aspectos que dificultam o processo rodar, caminhar, avançar. Mas meu conselho, leiam o livro do pastor Cabral, porque o livro do pastor Cabral é um negócio assim muito profundo com relação a nós levantarmos todos os nossos questionamentos e colocarmos diante de Jesus. O que Jesus quer que a gente faça? É continuar com o nosso jeitão ou voltar para o Novo Testamento, como ele nos ensinou? Muito legal a gente entender isso, porque nessa conversa franca, né, que a gente pode ter e depois podemos ter nos corredores, é que nós não queremos mudar nada do que foi estabelecido nas Escrituras. Nada. E muito menos mudar o que é a nossa vivência eclesiástica. O que nós queremos é resgatar princípios. E isso, irmãos, é básico.
Qualquer pessoa que viva sem princípios, ele pode ter inúmeras estratégias. Todas elas vão falhar. Todas elas vão falhar. Pastor Flávio Lúcius. Eu só fui discipulado após 6 anos de igreja. Pergunta aqui do nosso querido irmão congressista. Isso me impossibilitou no crescimento espiritual. Comente sobre a importância do segundo princípio na vida do cristão, não só do novo convertido. Meus irmãos, vejam, o problema que nós temos nas nossas igrejas hoje é que a maioria dos crentes nunca foi discipulado. Essa é uma realidade. A maioria dos crentes nunca foram discipulados. Essa é uma verdade. Então a gente tem dificuldade muitas vezes de colocar em prática a questão do relacionamento discipulador, porque nós não fomos discipulados. E o que é ser discipulado? É você começar a caminhar com alguém, falar da graça de Jesus, trazer essa pessoa para o lado de Jesus e começar a desenvolver um relacionamento, que pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser mensal, mas é um relacionamento, é um acompanhamento contínuo. E esse acompanhamento pode durar 3 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos. Isso é um relacionamento discipulador, onde Jesus é o centro. Relacionamento discipulador nada mais é onde você desenvolveu uma amizade profunda com uma pessoa, em que o centro dessa amizade é Jesus Cristo. E aí você começa o quê? A caminhar com a pessoa, a investir na vida dessa pessoa, a ensinar essa pessoa sobre a Bíblia. Irmãos, lembra quando nós tínhamos os nossos cultos evangelísticos e que as pessoas se convertiam? E aí eu pergunto o seguinte para você: essa pessoa se convertia nesse culto, ela vinha para a igreja, ela começava a frequentar a igreja. Eu pergunto, quem ensinou essa pessoa a ler a Bíblia? Ler a Bíblia, claramente. Quem ensinou essa pessoa a fazer uma oração, a orar corretamente? Quem mostrou para essa pessoa como ler o Antigo Testamento, como ler o Novo Testamento? Quem disse para essa pessoa, olha, primeiro começa pelo Evangelho de João? Quem chegou para essa novo convertido e disse, olha, esses 3 evangelhos, eles abordam de uma forma, o Evangelho de João de outra, as cartas de Paulo têm essa conotação? Quem sentou com essas pessoas que foram chegando à igreja e ensinou detalhadamente essas coisas a respeito do Evangelho? Quem ensinou essas pessoas a terem fé, a desenvolverem a sua fé, a viverem a sua fé? Então, tudo isso, queridos, são aspectos do relacionamento discipulador que você, que é mais experiente, começa a viver com a pessoa. Quando esse irmão diz assim, puxa, eu passei 6 anos para depois... É verdade. Nesse período você não cresceu como deveria, você não, mas a graça de Jesus, que é maior do que tudo, ainda vai sendo derramada sobre as nossas vidas e a gente vai conseguindo sobreviver e subsistir às dificuldades. Mas a realidade, irmãos, é que a maioria de nós não fomos discipulados. Mas o que nós podemos fazer? Daqui para frente começar a fazer, daqui para frente começar a desenvolver, daqui para frente começar a abraçar as pessoas e eu vou caminhar com você, eu vou investir na sua vida. Meus queridos irmãos, Deus me deu uma graça ou não, eu não sei, de discipular pastores. Eu caminho com alguns pastores por esse Brasil e às vezes eu fico assim, estarrecido, impactado com as perguntas básicas que os pastores fazem, com as dúvidas básicas, ou às vezes com a necessidade que ele tem de conversar algo, dizendo, Senhor, eu preciso abrir meu coração com alguém, e na minha igreja eu não tenho ninguém com quem eu possa abrir meu coração. Pastores. Então, queridos, nós precisamos começar a viver intensamente a prática do relacionamento discipulador. É por isso que existem os congressos, os seminários, as mentorias, as consultorias, para que você seja qualificado, preparado, treinado, direcionado, para que você comece a viver isso com pessoas. As pessoas querem Jesus. Você precisa chegar nelas, apresentar o Evangelho e estar disposta a caminhar com essas pessoas, a viver o RD com essas pessoas, a desenvolver o RD. Nós vamos ver um pouquinho mais à tarde, que você vai ver que isso tem implicação. Existem implicações, você vai ter que dedicar tempo, você vai ter que investir muitas vezes dinheiro. Existe uma série de coisas que você vai ter que abrir mão da sua vida pessoal para você conseguir discipular as pessoas. Mas, irmãos, foi isso que Jesus nos comissionou, foi isso que Ele nos direcionou. Então, o RD precisa ser praticado ontem. Essa é a realidade. E a partir desse momento, vamos corrigir as questões do passado, investindo na vida desses novos, amando esses novos, vivendo esses relacionamentos intencionais, para que lá na frente eles possam dizer, olha, eu desde o começo fui discipulado, e assim como eu fui discipulado, eu comecei a discipular outros da mesma maneira, e aí nós vamos aumentar o potencial de crescimento da igreja e de ganharmos as multidões para Jesus. Você crê nisso? Amém. Você é parte disso? Amém. Em nome de Jesus.
Pastor Valmir Andrade, os princípios da igreja multiplicadora têm que se importar mais com os não crentes ou cuidar dos crentes que já fazem parte da igreja, que estão mortos espirituais. Tipo, 2 pontos. Precisamos cuidar primeiro dos nossos irmãos para depois irmos aos de fora. Essa é uma pergunta que você faz assim, ó. Não tem como você otimizar um em detrimento do outro. Eu acho que a visão da igreja multiplicadora, quando a gente olha dentro da perspectiva do relacionamento, você trabalha como se estivesse andando numa via de mão dupla. Porque as pessoas que estão dentro da igreja, elas não são ruins. Se as pessoas elas não frutificam, se elas não entendem igreja multiplicadora, se elas estão doentes, se elas estão frias, elas estão precisando de ajuda. Se elas têm resistência, não é por maldade, não é porque elas não querem mudar. É a maneira, como o pastor Flávio falou, que elas tiveram e aprenderam a ser evangélicas. Elas aprenderam daquela forma, elas aprenderam. Eu sempre, nos treinamentos de discipulado que eu dou aí fora, eu falo assim, o que é que a gente faz? Quando é que a gente se converte? Ao menos foi assim comigo, não? A gente se converte, é o primeiro amor, e aí a gente está cheio, a gente quer a palavra de Deus, a gente quer orar, a gente quer trabalhar, mas a nossa eclesiologia, que era uma eclesiologia de programas, ela diz assim, não, mas você não pode fazer nada, primeiro você tem que aprender. E aí colocava a gente numa classe, né? Eu não sei quantos são da minha época, que tinha a classe dos catecúmenos, né? E aí colocava a gente na classe. Aí a gente queria fazer nada, não, mas você não pode porque você não é membro. Você só pode. Então, ela, depois do batismo é que ela poderia trabalhar. Então, o que aconteceu? Ela pensava, a fase do primeiro amor, que ela está cheia de gás, que ela poderia aprender tudo isso que nós estamos falando aqui, ela é ensinada inconscientemente a estar no banco. Então, o batismo só vai demorar uns 6, 7 meses. Acabou o primeiro amor. Aí ela se batiza, o que ela vai fazer? Nada. Porque o discipulado dela foi de fazer nada. Então, ela entendeu que ela é consumista. Então, quando nós estamos trabalhando essa questão do discipulado com os de fora, você também tem a intencionalidade de levar consigo um aprendiz. É só você pegar o modelo de Moisés. Moisés fez tudo o que fez, mas ele não deixou de ter um Josué com ele. Elias fez o que fez, mas não deixou de ter um Eliseu com ele. Paulo fez o que fez, mas não deixou de ter um Timóteo com ele. Então, à medida que você faz, alguém está ali observando. À medida que alguém está ali observando, está ali aprendendo. À medida que você dar a oportunidade para esse aprendiz, ele vai fazendo também. Se nós pensarmos, não, primeiro temos que tratar a igreja por dentro, você vai criar pequenos grupos, ou grupos familiares, ou grupo de coinonia, que vai se tornar grupos para ficar entre eles na base da comunhão. E nós, batistas, somos muito bons em comunhão. Nós somos muito bons de panelinha, né? E geralmente na panelinha a gente come, almoça o pastor, janta o diácono, né? Frita o ministro de música, né? Tudo isso aqui acontece com as panelinhas, porque há veneno na panela, ok? Então a gente começa a entender que o processo de olhar para fora acaba tratando aqueles que estão dentro. Então, é uma via de mão dupla. Muito bem. Paulo. Posso dar uma contribuição sobre isso? Pode. Olha só, eu gosto de pensar que pastor precisa, o líder precisa ter um olho aqui dentro e um olho lá fora. Sempre. Porque é inevitável. Quem só cuida dos de dentro vai perder parte do seu povo. Toda igreja vai perder gente por ano. Lembra disso? Pesquisas dizem, toda igreja, todo fim de ano, se tu for fazer uma contabilidade, teve gente que saiu da igreja. Por diferentes razões. E se não tiver um olho lá fora para buscar gente, para ganhar pessoas, você vai trabalhar na escassez, só na perda. Então precisa cuidar dos de dentro, mas sem esquecer os de fora. É aquela
visão permanente, olhando de dentro, cuidando de fora, aliás, cuidando de dentro, olhando de fora. Isso é inevitável. E pensa, quer ver, eu me lembro de uma conversa que eu tive com um amigo meu. Teve um dia que eu estava bem triste, porque uma família que era muito assim próxima a mim, acabou mudando de igreja, saiu lá da igreja, lá, e eu fiquei triste com aquilo, né? E daí eu fui falar com um amigo meu, um conselheiro, um mentor, né? E ele me fez uma pergunta que abriu assim a minha mente para aquela realidade. Ele disse: tu está triste com uma família que saiu, mas quantas famílias tem ainda em Porto Alegre precisando de você? Quantas famílias tem precisando de Jesus, né, na cidade? Quantas famílias estão aí, estão fora da igreja? Cara, multidões, milhares, milhões, enfim. Então, o foco nosso, eu acho que às vezes nós gastamos energia demais apenas tratando de dentro. E isso tem um poder de nos adoecer. Às vezes, no cuidar das doenças demais, né, a gente acaba ficando contagiado pela doença, né? Então, precisa saber que tem coisas que só Jesus pode resolver. Jesus é a cura, então prega Jesus, aponta para Jesus e ensina a pessoa a depender de Jesus, a confiar em Jesus, porque não é você que vai curar as pessoas, é Jesus, né? Pastor Flávio, nas igrejas, de forma geral, há muitos convertidos com anos de igreja que não têm conhecimento da palavra nem dos princípios. Como tratá-los? Seria viável as igrejas manterem na EBD uma sala de base para estudar princípios, base da fé? Qual é a melhor opção? Pede para Jesus levar, né? Não é mais fácil? Brincadeira, irmãos. Irmãos, tudo que é novo, e na verdade os princípios não são novos, ele está vindo à tona, mas tudo que é novo sempre gera uma desconfiança, gera uma consternação, o povo fica assim. E realmente, às vezes, o povo da igreja mais antigo tem uma certa dificuldade. Por quê, meus irmãos? Sabe por quê? Porque eles foram ensinados a vida inteira da maneira que eles vivem. Eles foram ensinados a serem consumidores, a viverem em igrejas de programas. Como é que do dia para a noite eu digo assim: olha, não é mais assim, agora é assim? Você consegue entender a resistência? Eu e você, se estivéssemos vivendo nessa mesma faixa etária ou desse mesmo processo, nós teríamos resistência também. E meus irmãos, não pasmem, aqueles que têm mais de 30 anos têm a resistência. Os abaixo de 30 anos é mais fácil de aceitar esses processos. Então nós não estamos falando de uma classe mais idosa, não. Nós estamos falando de pessoas que foram criadas na igreja dentro de uma concepção em que elas foram ensinadas assim: o grande programa da igreja é o Natal, então a gente se prepara para fazer o programa do Natal. A gente vai, investe dinheiro, faz um monte de coisa, etc. Tal, e faz aquela apresentação linda, maravilhosa, muitas vezes fora, o coral canta lá na praça, faz aquele culto lindo da igreja. Aí eu pergunto: após a programação do Natal, que levou pelo menos 6 meses ou mais, quantos discípulos para Jesus foram feitos? Quantos? Se você responder nenhum ou poucos, saiba que talvez essa programação de Natal, onde você investiu tanto, ela não foi efetiva para o reino, não foi. Então a maioria desses crentes mais resistentes, eles foram criados vivendo o programa do Natal, vivendo o culto lá da Páscoa, o Dia das Mães, os eventos da igreja. Eles não foram ensinados desde o seu berço a multiplicar discípulos, a desenvolver relacionamentos discipuladores, a impactar as multidões. Não foram. Então, irmãos, nós não podemos esperar que o estralo do dedo resolva o problema. Não vai resolver. Você vai ter um grupo. Como é que você trabalha isso? Vamos sentar, vamos entender a visão, vamos lá para o congresso regional na minha região, vamos para o congresso nacional para ver esse movimento que está acontecendo no Brasil, vamos para as consultorias, para os seminários. Quer quebrar barreiras na sua igreja? Meu irmão, faça um seminário de relacionamento discipulador. Passe o dia inteiro falando, trazendo gente que está vivendo isso, sobre relacionamento discipulador. Eu tenho certeza que o mais resistente, no final vai dizer assim: olha, talvez esse negócio até dê certo. Uma dica que eu te dou. Então, esse é o jeito, nós temos... E veja, não é assim: então vocês não servem, vão fazer... Não. Igreja multiplicadora é inclusivo, é para todo mundo.
Uns vão caminhar 100 por hora, outros vão caminhar 50, outros vão caminhar 40. Mas igreja multiplicadora é para todo mundo. Eu, como líder maior, vou ter que dosar a velocidade do processo para que eu possa chegar num ponto que eu não vá lento demais para desmotivar aqueles que estão empolgados, mas que eu não vá rápido demais para não perder gente e deixar outros para trás. Equilíbrio. Porque, irmãos, nós estamos falando de princípios bíblicos. Aquela pergunta que veio anteriormente, né, a gente pode emendar aqui, perguntando se a igreja multiplicadora volta aos princípios, uma igreja tradicional, um retrocesso. Muito pelo contrário, meu irmão, é um avanço. O retrocesso é continuar do jeito que está, sem crescer, sem batizar, sem ganhar gente para Jesus. Isso é o retrocesso. Porque a igreja que eu vejo na Bíblia, no Novo Testamento, é uma igreja que multiplica discípulos, é uma igreja que caminha, é uma igreja que avança, é uma igreja cheia de novos, é uma igreja que abraça todo mundo. Retrocesso é continuar do jeito que está, não ganhando ninguém para Jesus. Esse é o mais puro retrocesso. Então, se Deus está dando a oportunidade para nós, como crentes batistas, de estarmos vivendo algo que vai agregar ao reino, que vai impactar as multidões, que vai ajudar o reino a crescer, onde pessoas serão batizadas, e aonde eu posso pegar o meu povo, trazer o meu povo a uma discussão, ensinar e motivá-los a viver isso, meu irmão, talvez seja o grande avanço dos batistas nos últimos 30, 40 anos ou mais. Igreja multiplicadora é um mover de Deus. Aqueles que estiverem com seus ouvidos abertos vão entrar no mover e vão ser impactados. Agora, aqueles que quiserem, eu vou ficar sentadinho olhando e vendo a coisa acontecer. Mas eu tenho certeza, meu irmão, se você entender o processo e viver isso, Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida e na vida da sua igreja para a honra e glória dele. Eu queria só contar o exemplo de como fazemos aqui na PIB. Nós recebemos irmãos de outras igrejas, de outras denominações e novos convertidos. Para eles não ficarem por fora de tudo isso que está acontecendo na igreja, até porque a maioria vem hoje através dos pequenos grupos, se convertem e vêm já convertidos em pequenos grupos, ou quando se convertem vão aos pequenos grupos. Nós temos uma sequência de estudos na escola bíblica dominical. Normalmente, com o discipulador, ele estuda RD1, RD2 e RD3, ou RD1 e RD3, que é o material da junta, depois a gente pode falar sobre isso. Depois vai para a sala daquele senhor ali, que está cheio agora, né? Um monte de batismo, que é a sala Maturidade Cristã, que é o material da Junta de Missões Nacionais, que nós selecionamos algumas lições e acrescentamos nas 3 últimas lições o que é a visão da igreja multiplicadora e qual a importância dos princípios. Então, quando ele sai dessa sequência aí de estudos, que dá 6 meses, 8 meses, ele já sai entendendo o que é. Ele já vai viver a igreja entendendo. Ele vive nos estudos entendendo e vive no dia a dia, através dos PGMs, através dos cultos e de encontros como este, compreendendo o que é a visão. Por quê, irmãos? Porque quando a gente não entende a visão, e eu vou aproveitar para pegar carona na palavra do Flávio, quando a gente não entende a visão de princípios, nós acabamos condenando sem saber. Acabamos falando, até tendo atitudes em direção a uma coisa que é bíblico. E às vezes nós nos atrapalhamos nesse processo, porque queremos que a minha velocidade seja a velocidade do outro colega. E aí tem um colega lá na frente com 50, 70, 100 PGMs, e você está lá com 2, 3 e preocupado porque está patinando. Cada um tem a mesma velocidade, cada um tem uma velocidade, são velocidades diferentes. Mas o processo é uma coisa, os princípios, outra coisa. O princípio precisa ser vivido. E quando os princípios forem vividos, a caminhada vai se dar naturalmente. Naturalmente. Você vai ver a gente falar sobre ganhar as pessoas para Jesus, mas a gente não tem esse ufanismo de dizer, tem que ganhar multidões, e etc. Não, tem que viver princípios. A nossa batida é essa. Viva princípios. A igreja vai crescer naturalmente. Até porque quem tem problema com números, precisa ler direitinho a Bíblia, sobretudo Atos dos Apóstolos. Direitinho. Lê Atos dos Apóstolos, revista e atualizada, para ficar mais claro. Na revista e atualizada, e marca lá quantas vezes você vai ver. E a igreja crescia em números. E a igreja crescia em números. E a igreja crescia em números. E o Senhor acrescentava aqueles que estavam chegando à igreja. Meus irmãos, nós queremos voltar para lá. Nós não queremos mais igrejas com 30, 40 pessoas e diminuindo o número de membros.
Nós somos uma igreja neotestamentária. Os batistas são neotestamentários. E nós temos que voltar para lá. E esse retorno ao princípio que tem que gerar no nosso coração é uma alegria, uma satisfação de ver gente batizando. Ou quando o povo batiza na sua igreja, você diz assim: gente batizando de novo aqui. Ô, coisa chata. Não, você celebra, você faz festa. Aqui na igreja tem um almoço, irmão. Se tiver o último batismo, estava o tempo quase todo lotado. Tivemos um almoço. Porque quando o pessoal daquela igreja mais antiga, antes da reforma, né? Aquele pessoal leva os filhos recém-nascidos para batizar, não tem o negócio da festa? Pois é, aqui também a gente festeja. Tem que festejar. Outro dia eu disse que eu vou comprar umas caixas de foguete e vou soltar. Se ninguém quiser soltar, eu solto sozinho. Para festejar. Por quê, irmãos? Essa é a vontade de Jesus, nosso Senhor. Ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é a vontade do pastor Valmir, não é a vontade do pastor Marcos Conceição, não é a vontade do pastor Jefferson. É a vontade de Jesus. Se nós não estivermos fazendo isso, nós não vamos estar fazendo a vontade de Jesus. Amém. Essa é a bronca. É desse jeito. Sabe? Essa é a bronca que nós temos que resolver. E nós estamos aqui para resolver. Amém? Amém. Pastor Valmir, vamos aqui. Se sua igreja... Essa aqui é aquela que eu lhe falei. Se sua igreja quer crescer, mas o pastor não permite a multiplicação, o que fazer? Chegou por último, né? Posso passar a palavra para os universitários? Olha, eu entendo que a visão tem que descer no coração do líder. Eu não... É ruim porque parece que essa resposta me vai parecer que você está puxando sardinha para a sua latinha, mas eu acredito muito no princípio da honra. E acredito que se você é um líder apaixonado por Deus, pela igreja, por gente, né? E seu pastor está com dificuldade de entender esse princípio que é a base e a essência da igreja, que é fazer discípulos e multiplicar discípulos, você precisa primeiro acreditar na oração intercessória. Você precisa acreditar de que Deus fala, orar por ele. Você precisa ter o espírito da generosidade, grudar nele, ainda que ele seja ranzinza, né? Ainda que ele seja resistente. Sabe quando você quer amansar coração de pai, você agrada os filhos? Então faz o mesmo princípio, seja generoso, dá de presente para ele literatura. Move irmãos para não falar mal dele, mas é assim, vamos abençoar o pastor, vamos mandá-lo para Águas de Lindóia, mesmo que ele não queira ir, vamos lá dar de presente para ele, né? Empurra ele para o Congresso Nacional, presenteia. Você vai no supermercado, compra flocão, faz um cuscuz, chama ele para comer, né? Faz isso com o pastor, ameniza ele, fala do que você acredita, mas não numa sala fria e seca, que é o gabinete dele. O gabinete do seu pastor já é muito feio, né? Então, você faz assim, chama ele para sua casa, o pastor, cuida dele, pega a esposa dele, leva para o salão de beleza, né? Dá um tratamento na cabeleira dela para ficar assim, estocada, assim, bonito, né? E aí ele vai se abrir do que você afrontar e confrontar. E eu acredito que seu pastor é um homem de Deus. Eu acredito que Deus o colocou lá. E eu sei que Deus fala com ele, mas foi dito aqui que há tempo para tudo debaixo dos céus e da terra. A velocidade. Uns andam 20, outros 40. Mas, se você quiser antecipar, colocar o carro na frente dos bois, certo? Aí você vai atrapalhar o processo do Espírito Santo, porque a igreja não é sua, é de Deus. E ele é o ministro. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é orar. Segundo, é mimá-lo. Né? Mimar.
Todo um homem gosta de ser mimado, uma massagenzinha no ego dele. Sou um homem de Deus, pastor. Nossa, como eu sou abençoado. E dá. Mas, pastor, não é. Chama as coisas que não são como se já fossem. Tá bom? Faz isso para ele, né? Uma palavra, semeia na vida dele, semeia livro, semeia viagem, chama a liderança que está com você, outros irmãos que querem ver a igreja crescer. Porque eu acredito que se ele é um homem que tem temor ao Senhor, ele vai se abrir. Glória a Deus. Não, o que Deus tem feito nesse Brasil, o que eu achava que era impossível, eu tenho visto com os meus olhos o mover de Deus no coração de homens, como o pastor lá de Cabo Frio, o pastor Roberto Carvalho. 15 anos, 17 anos, já estava pronto para entregar a igreja. Hoje ele vive algo novo na igreja dele, pensando em se aposentar, e está vivendo um movimento fantástico de discípulo. Mas por quê? Porque foram semeando na vida dele. Não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Amém. O pastor Roberto Carvalho foi tocado no Multiplica em Cabo Frio, que o Flávio e eu estávamos lá. Então a gente deu uma faiscada nele lá. Amém. Culpa de vocês, né? Meus irmãos, você vai abençoar seu pastor? Primeiro ore. Depois compre o livro do pastor Cabral e do pastor Valmir. Onde está o livro, pastor? Estamos perguntando. O Valmir já está aí com os livros, né? Onde está o livro? Tá? Já vai lá para a livraria daqui a pouco. Vale a pena, tá? Uma igreja relacional, vale a pena, tá? Vale a pena. Os 2 livros valem a pena, tá? Meus irmãos, nós vamos ter a Conferência Nacional Multiplique Águas de Lindóia, 29, 30, 31 de outubro e 1º de novembro. Dá tempo de você comprar sua passagem e participar conosco, tá bom? O pessoal aqui de Imperatriz e das outras cidades, o hotel onde vai sediar o congresso, já encerraram as vagas, tá? Mas eu tenho um hotel confortável para você ficar com a gente, tá? Com os líderes aqui da PIB e alguns pastores da Igreja Multiplicadora, porque não tem mais vaga, não cabe todo mundo lá. São 1.500 líderes, né, pastor Flávio? 1.500 líderes. E você não pode perder daqui a pouco, 15 para as 2, o encontro de promotores de missões. Tá? A missionária Adriana vai falar, você não pode perder. Tá ok? Já estamos terminando, sei que você está olhando aí para o relógio, tem o pessoal já com fome, preocupado com a fila, mas tudo tem seu tempo. Tá? Tudo tem seu tempo, nós já vamos encerrar. Isso aqui arde no meu coração, sou professor, pedagogo formado, e gosto muito desse princípio que a gente não abordou tanto, tá? Que é a formação de líderes. Entendendo a importância do princípio de formação de líderes, como acontece a formação de líderes na igreja de vocês? Pastor Cabral, pastor Flávio, que ajuda na formação de liderança da igreja dele, e pastor Valmir. A gente vai ouvir cada um, 2 minutinhos para cada um, tá? Nossa igreja, a gente tem a prática de toda pessoa começa na liderança da igreja sendo líder em treinamento de um PGM. Ali é a porta de entrada. Qualquer pessoa que chegar na igreja, mesmo que ele seja experiente, ele primeiro vai ser líder em treinamento. Porque quando ele é líder em treinamento, ele tem que fazer alguns cursos, ele tem que ser discipulado pelo líder, né? Ele vai ser acompanhado pelo supervisor. Então, ele vai ter um treinamento já informal e formal. Então, é o primeiro passo. E, a partir disso, né, a gente tem treinamentos. Nós não temos um encontro semanal, temos encontros periódicos, né, mensais, para líderes, enfim. Mas a gente também, aquilo que eu falei na minha pregação, eu creio muito que a pessoa aprende fazendo também, né? E eu confio muito na obra do Espírito, confio muito na capacidade de cada um de aprender, de buscar recursos. Hoje nós vivemos na época do Google, né? As pessoas vão lá e buscam informações sobre tudo e sobre todos. Então, o nosso papel é mostrar, dar o norte, dar a direção, mas as pessoas também vão se preparando de forma, né, usando recursos próprios. Não é minha responsabilidade exclusiva formar alguém. Assim como um professor não forma alguém, ele apenas mostra o caminho, dá recursos, dá direção. Eu creio que também na igreja, as pessoas, nós oferecemos os recursos, oferecemos uma visão, damos alguns espaços, mas as pessoas vão crescendo, vão buscando, vão fazendo. Na nossa igreja, nós não esperamos que o cara semeie para ele servir, ele já pode servir já
Tem gente na igreja, sabe, meus irmãos, eu recebi na nossa igreja uma viagem missionária de uma igreja de São Paulo, uma igreja parceira. Na equipe deles, de 15 pessoas, tinha 2 pessoas que não eram nem batizadas ainda. E foram fazer viagem missionária, foram falar de Jesus lá na nossa comunidade. Porque a gente aprendeu que, na verdade, o que nós precisamos é que a pessoa tenha um coração de Jesus já. E se ele é batizado ou não, é uma questão de tempo, de etapa, né? Mas o importante é que ele tenha um espaço para ele crescer, ferramentas, oportunidades, e assim ele vai se desenvolvendo. Pastor Flávio, os seus 2 minutos vão ser 2 minutos mesmo. Não é o 2 minutos do pastor Cabral. Desculpa. Faltou aqui a sineta. Cadê o horário? Eu queria falar sobre um processo de planejamento eclesiástico. Fica à para que vontade, a visão fica à vontade. chegasse ao coração O senhor dos tem crentes. todo o tempo do mundo que seja 2 minutos. Irmãos, nas minhas andanças por esse Brasil e fora do Brasil, que não são poucas, o que eu percebi foi que muitas igrejas estavam tendo dificuldades de trazer a visão para a prática da igreja. Olhando tudo isso e olhando para a realidade da minha igreja, uma igreja de 2.000 membros com mais de 120 pequenos grupos, a gente criou um processo para que a visão, de uma forma bem simples, chegasse no coração dos membros, através de um planejamento, onde a essência, a visão e a missão da igreja seriam os princípios de igreja multiplicadora, apontando para a escola bíblica discipuladora numa reformulação da nossa IBD. E o resultado que a gente teve foi fantástico, porque nós reformulamos a aula em si, saiu o método pedagógico, entrou o método andragógico, o método de ensino de adultos, uma aula extremamente dinâmica, participativa, onde cada pessoa ajuda na contribuição, tendo um tema principal, levando a multiplicação de discípulos e os pequenos grupos como tema principal. E a gente teve resultados assim muito bons, porque nós conseguimos modernizar a nossa IBD. Porque a gente percebeu que a IBD ela estava sendo apenas informativa. Trazia informações bíblicas, mas apenas informando. E o que nós precisávamos era de uma escola bíblica formativa, que formasse discípulos multiplicadores e líderes de pequenos grupos para que a gente pudesse ganhar as multidões. Então esse processo do planejamento, trazendo a visão e a missão como estrutura da igreja, caminhou por um processo educacional na transformação da IBD, de uma forma muito prática, muito objetiva, muito direta, focada em módulos para a formação de discípulos, né? Meus 2 minutos acabaram, então eu não posso falar mais, porque o pastor já cortou meu tempo. Eu nem cortei, eu estava só dizendo, está na hora do senhor falar. Não cortei o tempo dele. Pastor Valmir, por favor. É o que os irmãos falaram. Nós temos na escola bíblica módulos que trabalham os princípios. Hoje, por exemplo, na nossa igreja, começou ontem à noite, tem o que nós chamamos Dia da Visão, onde a gente, a cada 2 vezes no ano, tem um final de semana onde novos crentes vão, e aqueles também que ainda não estão vivendo os princípios. Aí tem o treinamento, que é o chamado Dia da Visão, que é uma sexta, um sábado, onde a gente passa a visão. Temos o chamado treinamento de líderes, que é através do mentoreamento dentro do pequeno grupo na prática. Aí, nesse período da caminhada do pequeno grupo, durante 3 meses, o líder não faz mais nada, quem faz é o líder em treinamento. E nós chamamos isso de PG Turbo, que é o pequeno, ou seja, por dar uma arrancada para a multiplicação. Então, naqueles 3 meses, o líder já não faz mais, quem faz é o LT. É mais ou menos o princípio da autoescola, né? Que o camarada tem líder em treinamento. Então, depois desses 3 meses, ele tem o processo que é da multiplicação. Então, o pequeno grupo se multiplica. Então, esse é o processo da prática no pequeno grupo, o processo cognitivo, o treinamento da formação dos princípios, que é chamado no Dia da Visão, e nós temos um encontro mensal, que é um encontro a cada mês com toda a liderança. Aí nessa liderança vai o líder de pequeno grupo, vai o líder de treinamento e vai o anfitrião. Porque a gente entende que há pessoas que elas têm mais um perfil para ser anfitrião do que ser líder de pequeno grupo. É aquele camarada aberto a relacionamento, que chama gente, que reúne gente. Então, o nosso processo é esse, que é simples, para que a gente não possa sobrecarregar aqueles que estão envolvidos na tarefa primordial, que é fazer discípulos. Aqui na igreja é do mesmo jeito. Nós trabalhamos na Escola Bíblica Dominical, um grupo,
E uma coisa que eu queria dizer para vocês. Nossa região aqui, ela não é tão vasta no aspecto de distância. Ela não é tão distante de nós podermos ir para Araguaína. O grupo de Araguaína aí, cadê o pessoal de Araguaína? Está ali, ó, o pessoal de Araguaína veio aqui. Né? Pessoal de Belém, levanta a mão aí, pessoal de Belém. Olha aí, agora vocês vão ver peso. Pessoal de São Luís. Olha aí, ó. Eles vieram, e outros, eu tenho outras cidades com certeza, né? Eles vieram, irmãos, eles estão atrás de treinamento. Vá atrás de treinamento. Tá? Não espera só chegar na sua igreja. Vá atrás, envie. Né? Eu tenho um parceirão aqui, né, que é o pastor Jonas. Jonas, são 30 de lá? Vixe, pessoal de Rondon do Pará, levanta a mão aí. Olha aí, irmão. Olha aí, ó. Estão na benção. E aí, meus irmãos, eles vão. Porque isso aqui, irmãos, é muito precioso. Eu estava falando aqui, pastor Valmir, por isso que estava rindo aqui. Ouvi-los falar, para mim, é uma alimentação imensa. Porque algumas coisas que a gente já sabe, relembra, e algumas que a gente não sabe, aprende. Então vá nos encontros. Mais uma vez, envie seu pastor, vá à Conferência Nacional Multiplique. Tá bom? Vai ser uma grande bênção. E se tiver um seminário de igreja multiplicadora, uma mentoria perto de você, vá. Joecieiro, olha, a gente estava em Codó agora, tem uns 45 dias, não é? O pastor João está aí, ó, veio aqui de novo, trouxe ovelhas também, foi para Codó com um grupo, está com outro grupo aqui. Meus irmãos, isso é importante, eu também vou. Outro dia eu fui num sábado, ouvi o pastor Sam Tipt, lá em Araguaína, 250 quilômetros de volta, levei 2 carros, fomos e voltamos, só porque queríamos ouvir, para aprender, para abençoar e ser abençoado. Então, se preocupe com isso. Deus vai abençoar muito sua vida e todos nós vamos crescer, tá bom? Vamos encerrar agora e nós vamos voltar lá no outro auditório, com os promotores de missões 15 para as 2, e aqui no grande auditório, 2h30, né? Ou 14h30, tá bom? Vamos ficar em pé para orarmos? E aí vamos para o almoço. Uma coisa importante para você. Gostei demais da resposta do pastor Paulo Cabral, do pastor Valmir, do pastor Flávio. E eu queria ouvir de novo, tá? Está no nosso canal do YouTube. Você pode ir lá e se inscrever, tá? Canal da Primeira Igreja Batista Imperatriz, e assistir de novo, tá? Rever e assistir de novo. Reúne o grupo de líderes lá. Você gostou desse painel aqui? E se você quer também aprender mais sobre e treinar seus líderes, tem uma ferramenta maravilhosa, que é o canal do YouTube da Igreja Multiplicadora. Mais de 800 vídeos. Tem sermões deles aí todos lá, ó, sermões, treinamentos e etc. Tá? Você faz um favor, não se inscreve só para dar like, não, a gente não está pedindo isso. A gente está dizendo que toda vez que lançarmos um vídeo novo, você vai saber e vai poder assistir. Esses dias eu recebi uma foto maravilhosa do pastor Daniel. Cadê Daniel? Daniel Alto. Cadê? Está ali. Mandou uma foto, estava assistindo um painel que eu estava participando lá em Água de Lindóia. Eu fiquei, disse, esse homem sabe tanto, está ouvindo aí a gente falar. O senhor estava lá no painel também, Valmir, lembra? E aí ele estava assistindo a gente. Irmãos, minha esposa diz assim, você está assistindo isso de novo, né? Que são 800 vídeos. Então dá para você se alimentar e muito. A nossa convenção tem alguns livros da visão da Igreja Multiplicadora. Os livros do pastor Valmir e do pastor Cabral estão lá na livraria. Você pode adquirir e com certeza vai ser muito abençoado. Nos dê um bom almoço, Pai. E que nossas mentes, nossas almas, nossos corpos estejam robustecidos pelo Teu Espírito, para a gente ter uma tarde abençoada, uma noite abençoada aqui. Dá um bom almoço a todos nós. E obrigado pelas mãos que fizeram. Em nome de Jesus agradecemos o pão. Amém. Bom almoço a todos. Até daqui a pouco, hein?